Curve a sua fronte, feche seus olhos. Pai Celestial, aqui em tua casa, na verdade, como Jesus disse, e desde Isaías, já estava escrito, o Senhor dizendo: e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que bom, Senhor. Que bom que o Senhor, sendo o único soberano e eterno Deus, tem todo o poder. Não há nada neste mundo que o Senhor não possa resolver, que fuja da tua alçada. Até mesmo o ser humano, o Senhor diz aos discípulos: tudo é possível ao que crê. Que privilégio, Senhor. Santo Espírito de Deus, nós agradecemos. Fale conosco, Senhor. Que o Senhor encontre cada coração, o coração preparado, receptivo, como uma boa terra, uma terra irada, preparada para receber a semente gloriosa que é a palavra viva do Senhor. Nós agradecemos. Pai Celestial, muito obrigada. O Senhor tem sido maravilhosamente zeloso, tão zeloso conosco. Por isso estamos aqui. O Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem sido conosco em todo o tempo. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembram que o Davi, fugindo de Saul, ele ficou uma temporada grande no deserto? Quem lembra disso? Então vamos lá. 1 Samuel 23, 24. Primeiro Samuel, capítulo 23, versículo de número 14. É 14, tá? Só esse pedacinho aqui. Só essa palavra. Vamos juntos? E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Tremendo, né, gente? Olha, às vezes é necessário sim nós darmos uma boa parada em uma palavra, uma parte em que Deus está falando, abrindo o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que se possa desfrutar aqui nesta terra, como esses que viveram com Deus, como o caso aqui é Davi, como Davi viveu com Deus. Porque somos seres humanos normais. Davi foi um ser humano como você, como eu, foi um ser humano. Então ele dependia de Deus para ser protegido, alimentado, suprido, né? Para ser realmente guardado. E estamos vendo aqui essa coisa tremenda, essa simplicidade dessa exposição nas Escrituras. Primeiro que Davi permaneceu no deserto. Ele ficou uma boa temporada no deserto. Gente, o deserto, o que é um deserto? O deserto é um lugar inóspito, não tem nada. Inabitável, não tem nada. Sol escaldante, ventos violentos quando sopram os ventos. A areia sendo jogada para todos os lados, arriscando até a cegar os olhos. Você vê que quando o pessoal atravessa o deserto da Arábia, quando sopra o vento, tapam os olhos por causa da areia nos olhos. Não tem nada. Se encontra um arbustozinho ou outro, dá uma pequena sombra, né? Não dá nem para refrescar. Se não carregam água suficiente, vão morrer de sede, salvo se encontrarem um oásis, o que é difícil. Então o deserto
significa ausência, falta de tudo. Há cristãos que caem num deserto ou entram num deserto e, em vez de buscar a Deus, mas de todo o coração, direção, colocar em prática aquilo que já ouviram, já aprenderam, para saírem depressa do deserto, não. E choram, gritam, berram, murmuram. Ou quando não fazem o que eu disse, né, antes, de ficar pedindo ajuda de um, ajuda de outro, daqui e dali. Que isso, meu irmão? Vivemos em sociedade para que um ajude o outro, mas a dependência tem que ser unicamente de Deus, de Jesus, da palavra, do Espírito Santo. O cristão tem que chegar diante de Deus e colocar as suas necessidades no altar de Deus. Tem de dar ouvidos à palavra para receber o que o Espírito de Deus diz. É uma direção, o Espírito de Deus vai dar a direção. Às vezes é num culto, às vezes é num momento a sós que Deus fala ao coração, às vezes vem numa canção, no louvor. É só ficar ligado no Espírito de Deus. Então a primeira coisa é que Davi permaneceu um bom tempo no deserto. Mas ele ficou onde? Nos lugares fortes. Lugar forte no deserto. O ministério do Antigo Testamento não era físico, o nosso não é espiritual. Onde nós vamos encontrar lugares fortes para estarmos refugiados, guardados, sermos sustentados na palavra, na presença de Deus. Então é na palavra que nós encontramos esses lugares fortes. E Davi, então, ele habitou por um bom tempo, permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Ele procurou um monte. O que o monte representa? O monte, por exemplo, o Monte Sião, que era um monte onde Moisés subia. O monte representa, irmãos, a presença de Deus. O monte representa a igreja, o povo que busca Deus, que se esforça. Você, para subir, você se esforça. Ele subiu o monte. Nosso monte não é físico. Você não precisa subir uma montanha física para sentir a presença de Deus. O seu monte pode ser o cantinho da sua casa, pode ser o cantinho do seu quarto, da sua área de serviço, o seu cantinho onde você ora. O monte representa a presença de Deus, mas o monte representa o lugar alto, presença de Deus, é a palavra, irmãos. A igreja que sobe a presença de Deus. Então atenta. E Davi o quê? Permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte. Quando o cristão está enfrentando muitas lutas, irmãos, ele tem que vir mais à igreja, participar, oferecer mais cultos a Deus, ouvir mais a palavra. Se ouve a palavra, se põe atenção, se põe a palavra no coração, se está recebendo alimento, se mantém forte no deserto. Diga: Jesus é a nossa fortaleza. Diga: Jesus é a minha fortaleza. Mas é isso. Então você, ouvindo a palavra de Deus, você se fortalece. Você literalmente se reveste. Você, buscando o Espírito de Deus, você está debaixo da cobertura. Então Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias. Não tinha um dia que Saul não colocasse os seus homens. A ordem era: procurem o Davi como agulha num palheiro, me traga o Davi que eu vou matá-lo. E o que diz aqui? Porém Deus não o entregou na sua mão. Irmãos, isso aqui abre um entendimento maravilhoso, extraordinário, para a proteção que os olhos do Senhor oferecem. Porque os olhos de Deus percorrem tudo. O que nós vimos? O que nós vimos no domingo? Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento. Se tem um conhecimento da palavra, se tem um conhecimento de Deus pela palavra, não tem medo. Se leva Deus a sério, se tem temor, respeito a Deus, a palavra é temor a Deus. Temor é respeito.
Se tem respeito a Deus, se tem temor, pratica a palavra, obedece a palavra. Então o seu coração fica num descanso. Não tem medo, porque confia inteiramente nos cuidados de Deus. Quantas pessoas recitam o Salmo 91 inteiro? E até gritam e berram, né? Que habitam no esconderijo do Altíssimo. Qualquer pequena ameaça já estão apavorados de medo. Então, não se sentem seguros na palavra. Não se sentem confiantes em Deus. Uma coisa é aceitar Jesus, ser evangélico. Outra coisa é colocar a palavra no coração, firmá-la no pensamento e colocar em prática. Como a gente fala, tem casais, irmãos, que passam a vida brigando e estão dentro de igrejas. Por que isso? Porque se cada um ocupar o seu espaço, um respeitar o espaço do outro, não vai haver problema nenhum. Se cumprir o que está escrito, eu sempre digo, o casamento é um instituto de Deus. Ele não tem defeito nenhum. Como entrar nesse instituto para valer? É só cada um cumprir o seu papel. Ocupar o seu espaço e não invadir o espaço do outro. Está resolvido o problema. Marido, ame a sua mulher. Mulher, seja sujeita ao seu marido no Senhor. Ou seja, dentro da palavra. Meu pai, por quê? Tudo tão simples. A vida é simples, irmãos. A vida é simples. Então, nosso assunto é esse, sim, porque há uma necessidade de se entender bem os desertos da vida no Novo Testamento. Então, o que significa um deserto? Ausência de tudo. Mas, de repente, é uma área da vida. Qual é a área? Então, vamos ao oásis. Vamos à fonte. Qual é a fonte? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Vamos buscar o socorro de quem? De Deus. Deus é Espírito. Está atento. Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Muita gente que é de Jesus, irmãos, ainda não criou essa comunhão com o Espírito de Deus na oração, para levar os seus problemas a Deus em oração. Um a um. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele é tudo e pode tudo em todos os tempos. Mas nós não somos. Então vamos seguir aquela simplicidade, uma coisa de cada vez. Fala comigo, uma coisa de cada vez. Exatamente, uma coisa de cada vez. O que está te afligindo hoje? Vamos ao altar de Deus e coloca no altar de Deus. E aí? Então vamos ouvir a palavra de Deus que vai dar a direção, que vai literalmente, não é, conduzir, posicionar. O que eu tenho ouvido de Deus, o que eu senti Deus falar comigo? Coloca em prática. Coloca em prática. Por exemplo, o casal está brigando. Por que brigam? Tem até um ditado no mundo, um populesco aí que diz, quando um não quer, dois não brigam. Porque um provoca e o outro aceita a provocação e rebate, por que não se cala? As pessoas têm que educar mais a boca. Tem que respeitar a sua própria boca. Tem gente que se inflama pelos ouvidos. Inflama o seu espírito, inflama a sua alma. Acalma o seu coração. Aí vai tirar rapidinho, vai sair, esse casamento vai sair do deserto. Tem gente que é um eu, que misericórdia. Que é isso, caramba? Deus fez tudo perfeito, você já viu? Tudo é perfeito. Tudo de Deus é perfeito. Então Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. Por que Israel ficou 40 anos no deserto, irmãos? Por quê? Números 14. Vamos lá? Números 14. Versículo 26, vamos ler o título. Livro de Números, capítulo de número 14,
ou 14, como queira, o título acima do versículo 26 vai comigo? Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Dá uma paradinha, pronto, você já entendeu. Quer sair depressa do deserto? Você quer? Tem como? Você pergunta, quer sair depressa? Quer sair do deserto rapidinho? Quer? Todo mundo quer, não quer? Então comece a educar sua boca. Você diz, não murmure. Fala para o teu coração, seja sábio. Fala. Fala para a tua cabeça, para o teu cérebro. Fala para o teu racional pensante. Fala. Acalma aí. Para com a turbulência de pensamentos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que eu vou não sei o que, eu vou tomar uma posição. Para, acalma. Fala para o teu coração, acalma. Acalma, quieta o coração. Acaba com a turbulência dentro. Por que as pessoas brigam, irmãos? Por que as pessoas se agitam tanto? Por quê? Porque isso está dentro, irmãos. Isso está dentro. Você é o que você tem dentro. Tem hora que eu falo para mim mesmo. Tem hora que eu falo para mim mesma. Acalma. Calma. Aí sabe o que eu faço? Vou para um canto, tiro 15, 20 minutos para refletir. Jesus não largava as multidões e ia para o deserto? E eu não ia? Ficar sozinho com Deus. Pronto. Só isso. Vai lá, vai ficar sozinho, pensa. Poxa, me agitei, coisa feia, à toa. Quer saber uma coisa? Deixa eu refrescar minha cabeça aqui. Vou pensar no que houve e ver, e acabo chegando à conclusão que me estressei de bobeira. Perdi tempo. Para e vai pensar. Pensa nos momentos anteriores. Pensa. Vê onde foi que você começou a se estressar. Quando eu ouvi aquela coisa, quando eu ouvi aquilo. Desnecessário, deu atenção de bobeira. O ser humano é digno de todo respeito, mas nem todos merecem atenção. Principalmente os provocadores, sim ou não? Tem gente que gosta de confusão. Tem gente que gosta de confusão. Tem gente que gosta de briga. Aí você vai alimentar uma confusão, uma contenda, uma briga, você segue o caminho, o raciocínio do tolo. Sujeito ou sujeito é tolo. Gente tola, cheio de seguidores. O diabo é bandido. Vocês já leram no Apocalipse que a serpente joga uma água para fazer a mulher escorregar? Já leram isso? Pois é, meu irmão. Tem gente que baba para ver se o outro escorrega na baba dele. Verdadeiro cristão não briga, meu irmão. Verdadeiro cristão não contende. Aí, resultado, esquenta, murmura e o deserto continua. Quem abre a boca indevidamente, tá pagando para ficar no deserto. Está pagando para ficar no deserto. Vai comigo, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dá uma paradinha. Você sabe que tem hora, eu não gosto de chiclete. Eu não gosto, é uma goma boa. Desculpe os fabricantes, os vendedores, mas de vez em quando é bom você botar uma balinha na boca e você chupar a balinha, porque você educa a sua boca. Ou então você fala com ela mesmo, faz silêncio e ponto. Vocês já viram que as pessoas brigam pelo que escutam? E às vezes pelo que vê? Então, de gente contenciosa, sai de perto.
Sai de perto. Tem gente estressante, sai de perto. Ah, mas eu tenho que conviver da minha família, faz parte do meu trabalho. Então, irmão, sabe o que você faz? Se encha de Deus e volte para Ele. Acabou. Acabou. Olha Deus dizendo, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus estava no meio deles. Diga, Deus estava no meio deles. Diga, Deus está comigo. Então vê o que sai da sua boca, porque Deus está contigo. Honre mais a presença dEle. O diabo usa pessoas provocadoras para tirar a gente do sério. Seja espiritual. Viva mais o mundo espiritual do que o mundo físico. Você vai se dar muito melhor. Versículo de número 28. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Misericórdia. Olha só. Eles deveriam sair rapidinho do deserto. Irmão, segundo os estudiosos, tá? Dessa parte, de toda a região, do trajeto que eles teriam de percorrer, e percorreram, 40 anos ficaram rodando igual peões, não saíam do lugar. Por quê? Por causa das murmurações deles. Se perdiam nas murmurações, ficavam rodando como peões. Segundo os estudiosos, não levaria 20 dias ou um mês. Por quê? Isso, os estudiosos dizem que chegaria a 15 dias. Mas havia muitas mulheres grávidas, muitas mulheres, pessoas idosinhas, muitos bebês, muitos animais, que eles levaram tudo, inclusive as caravanas deles, levaram as tendas, levaram tudo. Então, animais, criancinhas, mamãe com bebê no colo, mulheres grávidas. Então, vamos lá, bota os 20 dias, um mês, pronto. 40 anos. 40 por causa das murmurações. Como o cristão atrasa a vida quando reclama. É mulher reclamando de marido, cala a boca. É reclamando da casa, cala a boca. É reclamando do patrão, cala a boca. É reclamando do emprego, cala a boca. É reclamando do tempo. Tem gente que é engraçado, já acorda, vai na janela. Acho que hoje vai chover. Oh, meu Deus, oh, tristeza. Acorda. Aí não chove, não tem água na lavoura. Onde não houver irrigação, pronto, acabou. Não tem alimentos. Aí os açudes, né, vão secando, daqui a pouco, racionamento de água. Por quê? Porque não tem chovido. Acorda. Acorda. Caramba. Versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só 2 irmãos. Eram 10 líderes, 12, perdão. 12 tribos, 12 líderes, 12. Só 2. Só 2. 10 não entraram. E nem eles, nem suas caravanas. Caramba. De 12 líderes, só 2. Josué e Calebe. Por quê? Porque eles mantiveram a fé e a boa palavra. Eles diziam para todos, Deus prometeu, Ele vai nos colocar na terra. Ele vai nos levar a Canaã. Ou seja, eles lançavam uma confiança em Deus inabalável. E Deus viu que eles criam. Eles acreditavam, porque Deus examina a nossa fé. Deus examina a nossa fé. Versículo 31. Mas os vossos filhos, que dizeis por presa serão, meterei nela. E eles saberão da terra que vós desprezasteis. Dá uma paradinha. Quem murmura despreza as suas bênçãos. Quem murmura despreza as suas bênçãos. Olha, a gente escuta às vezes dentro da igreja, em atendimento, droga de vida, porque eu não estou aguentando. Que pereré. Não oram, não prestam atenção na palavra, não colocam a palavra em prática. Sabe por que não colocam? Porque não colocaram no coração.
Um grande problema que Deus encontra é exatamente esse. Não colocam a palavra a trabalhar no coração. Versículo 32. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Olha os filhos sofrendo por causa dos pais. Olha aí como foi, olha como foi a coisa. Até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. 1 dia de murmuração, 1 ano, sem dar um passo. Olha bem, 1 dia para cá, eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles ficaram 40 dias dentro de Canaã, como espias, 40 dias. Só que eles contemplaram a grandeza da terra que Deus havia prometido. Onde eu encontro essa terra, pastor? Na palavra. As escrituras sagradas, elas contêm as suas bênçãos. Então vem na palavra e encontra a sua terra prometida. O deserto é na vida sentimental. Encontre na palavra. Quantos ensinamentos Deus dá sobre orações? Então encontre ali a direção de Deus, ore fervorosamente e Deus te dará a bênção. Mas não, fica murmurando, fica reclamando, fica procurando por conta própria. Onde está o deserto? Ah, na saúde. Mas não sabe que Jesus foi ao Calvário? Por que não encara a realidade? Está faltando a fé. Então vamos crescer na fé. Vamos tomar posição espiritual. Vamos assumir o que Jesus já fez. Mas não faz. Vai e sai de igreja em igreja, ora por mim, bota a mão aqui, ora ali, e ora por mim, telefona para todo lado e passa zap. Toda igreja que teve uma senhora aqui, que falou, ó, eu vou em todas as igrejas do Rio de Janeiro pedir oração por mim, pela minha família. Todas as igrejas. Eu falei, se ela vem falar comigo. Eu dizia, eu ia perguntar, a senhora ora? Porque eu garanto que não ora. Quer que todo mundo ore, mas não ora. Não tem comunhão com Deus, nem conhece a Deus. Terrível, terrível. Vamos lá? Nós vamos até o 38, vai comigo. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Olha o deserto aí. Se consumirão e aí falecerão. Misericórdia. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Dá uma paradinha? Vocês estão vendo? 12. 2 se mantiveram firmes na fé. Palavra firme, segurando a bênção, confiando em Deus, guardando a promessa. 10, murmuraram, gritaram, choraram, berraram, inflamaram toda a congregação. Ficava nos ouvidos, tá vendo? Tá vendo? Que a gente não vai conseguir, assim, é muito difícil. Tá aqui, ó. 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Não precisavam, eles estavam perante o Senhor. Morreram de praga perante o Senhor. Pessoa pode ir para a melhor igreja da face da terra. Se não der atenção à palavra, ela é destruída. Não é a igreja que vai resolver o seu problema. A igreja é necessária porque ela é o corpo de Cristo. Jesus volta para pegar a sua igreja. Todo ser humano que quiser realmente comunhão com Deus tem que se ligar ao corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, está lá em Coríntios, o apóstolo Paulo explicando, o Espírito Santo explicando. Agora vamos aqui à realidade. Cada um tem que fazer a sua parte. E aí, eles estavam perante o Senhor e foram destruídos. Você pode ir para a melhor igreja da face da terra, se não colocar a palavra no coração, não se firmar na fé, não colocar a palavra em prática, não tem como não abrir espaço para o derrotado, para o diabo. 3 coisas nós falamos semana passada, irmãos.
sobre o deserto. A primeira coisa foi, deserto é lugar de oração. E se o problema se agrava, orar intensamente. Segunda coisa, deserto é lugar de crescimento espiritual. Por quê? Ninguém se fortalece. Vou te dar um exemplo. Você vê que uma pessoa que quer desenvolver a musculatura, ela faz esforços físicos para desenvolver. Você quer desenvolver uma musculatura espiritual, você tem que fazer esforços. Você tem que se esforçar buscando entendimento, se esforçar nas orações, se esforçar, né? Subindo, se esforçando para chegar perto de Deus. Vamos à realidade. Se afastando dos lugares baixos, do pecado, né? da podridão do inferno. Voltando à palavra, versículo de número 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Pronto. Deus poupou a vida desses dois, mas dos outros que infamaram a própria terra, Deus não poupou. Então, a realidade, os olhos de Deus estão sobre todos, mas Ele guarda aquele que pratica a sua palavra. Eu chamo a sua atenção para você observar mais uma vez, é o 34, para cada dia de murmuração foi 1 ano com a vida parada, de novo. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Como é que pode? Se eles estavam perante os olhos do Senhor, e Deus disse, vão conhecer o meu afastamento. Só existe um poder que nos põe em comunhão com o Espírito de Deus. É Jesus, a palavra. Se deixar a palavra de lado, deixa a palavra de lado. O casamento está no deserto. Por quê? Porque um não está cumprindo com a palavra. Às vezes a pessoa até cumpre com as suas obrigações matrimoniais. Obrigações. Ou seja, mas não pratica a palavra por amor. Acabou, Deus não está nisso. O apóstolo Paulo explica 1 Coríntios capítulo 13. Vai comigo. Se a sua Bíblia tem uma tradução que diz a palavra caridade no lugar do amor, entenda como o amor de Deus. Então a palavra é amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que significa a palavra amor? Então vamos lá. Chegou uma senhora aqui no pé do altar, num culto pela manhã, ao final de um culto. Chega essa senhora aqui, pastora Gorete, estou visitando a sua igreja, estou amando esse entendimento da palavra de Deus. Graças a Deus, que bom, irmã. A senhora está entendendo? Estou entendendo. Mas eu já quero falar para a senhora, esta semana, por exemplo, eu dei uma lição de moral na minha casa, dei uma lição de moral na minha turma. Eu pensei com meus botões, o que vem por aí? Está se apresentando, dizendo que está amando o entendimento da palavra. Esta semana dei uma lição de moral na minha turma, na turma lá de casa. Sou casada, tenho 2 filhos, homens, já adultos, cada um tem sua profissão, todos 3 trabalham, meu marido, meus 2 filhos, os filhos ganham muito bem. Essa semana, me chatearam, sabe o que eu fiz? Não fui um dia para a cozinha, não fiz comida para ninguém. Que amor, né?
que é amor. Eu, dentro de mim, falei, e agora? Não vou deixar isso passar em branco, lógico. Aí eu virei para ela e falei, olha para mim, senhora. Eu falei, o que a senhora fez com a sua família, com o seu marido e seus 2 filhos, obrigando-os a comer fora, né, a comprar comida pronta. O que a senhora fez com a sua família agradou a Deus ou ao diabo? Ela abaixou o rosto, olhou para o chão, tornou a olhar para mim e falou, ao diabo, né? Ela respondeu com uma pergunta, né? Estava bem consciente, né? Bem consciente. Tá vendo? Aí é que tá. Todo mundo entende amor como chameguinho, concordância, né? Colinho. Eu acho muito interessante. Tem gente que diz que é ovelha, mas é cabrito. Se você dá uma repreensão, logo sai da igreja e procura. Não, eu fui procurar um pastor que tenha amor. O pastor fulano é o pastor do amor. Sabe por que é o pastor do amor? Porque nunca repreende nada. O cabrito está errando. Não nasceu de novo. Ou é bode, está fedendo. O pastor é incapaz de dizer assim, se lave na palavra. Aceita uns banhos da palavra no seu coração. Aceita a palavra para limpar sua boca. Para de falar essas palavras pesadas. Mas tem pastor que não fala, porque não quer perder, sabe? O cabrito. A cabrinha não quer perder. Resultado, vamos ver isso no dia do juízo, como é que vai ficar, né, irmãos? Porque amor, as pessoas não sabem o que é amor. Você quer saber o que é amor? João 3,16. Vai comigo. João 3,16. Quem vai comigo? João 3,16. Porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunto a você, o que Deus faria mais? Existe maior prova de amor concluída, concreta que essa? Deus amou o mundo. Aí você escuta as pessoas dizerem assim, se Deus existisse, não existiriam hospitais. Se Deus existisse, crianças não sofreriam. Se Deus existisse, ninguém nasceria com problemas. Se Deus existisse, não haveriam acidentes. Se Deus existisse, tem noção do que fala? Não tem noção de nada. Jesus já foi à cruz. Jesus já deu a vida. Deus amou o mundo, Ele amou. Ele amou o mundo, vou resolver o problema deles. Vou entregar meu filho como cordeiro para derramar o sangue e lavar os pecados deles. Aquele que aceitar o meu filho tem seus pecados lavadinhos. Faço desse ou dessa um rei, um sacerdote, revestido de poder, habitando no meu esconderijo. Mas não se interessam em aprender nada. Você sai para pregar o evangelho, tem gente que diz na cara de pau, você é crente, quer que eu seja também? Quero saber disso não, quer saber de Bíblia não. Não, quer saber de Bíblia não. Eu tenho Deus dentro de mim. E se você insiste, vem cá. É assim? Pouquíssima gente sabe o que é amor. E essa gente está dentro das igrejas. Amar é pagar o preço, meu irmão. Amor é doação de vida. Diga graças a Deus. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Amor teve Moisés, que passou 40 anos conduzindo aquele povo pelo deserto. E nem entrou fisicamente na terra de Canaã. O maior amor teve o Senhor, que desceu do céu, deixou o trono de glória e como homem derramou sangue em agonia.
sofreu as nossas maldições, sofreu o nosso castigo. Mas diz que devemos nos santificar, porque somos filhos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Nosso Deus, muito obrigada, Pai. Estamos compreendendo um pouquinho da grandeza de passar por um deserto, mas não permanecer nele. Não ficar a vida toda. Porque o Senhor quer, como o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Davi permaneceu muito tempo no deserto. Não murmurou, não entrou em desespero, não se revoltou. Mas sabemos que Davi era homem de oração, Pai. Quantos salmos são orações de Davi. Que privilégio. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, nós agradecemos os teus ensinamentos. Que o Senhor seja honrado. Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém.